A gente acabou de sair de Spider-Man Brand New Day e teve o Aranha enfrentando o Hulk, teve um monte de coisa absurda acontecendo e beleza, foi maneiro demais. Só que aí o filme acabou e ficou aquela pergunta: tá, mas e aí, o que acontece agora? Afinal, a gente sabe que Vingadores Doomsday estreia ainda esse ano, mas em nenhum momento o final de Brand New Day promete que o Peter vai estar nesse filme. Então será que ele realmente aparece em Doomsday? Será que a gente só encontra o Homem-Aranha novamente em Guerras Secretas? E mesmo que vejamos ele lá, o que vem depois disso? Vai existir um quinto filme? A história desse Peter continua ou Brand New Day pode ter sido o último filme solo do Cabeça de Teia no MCU? Ó, podem ficar tranquilo porque começaram a surgir informações sobre Homem-Aranha 5, um possível novo título e até a chegada definitiva do simbionte Venom. E adivinha só, a gente vai ver tudo isso agora. Eu sou Eric Brelais, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e vamos nessa! Antes mesmo de Homem-Aranha: Um Novo Dia estrear, já existia aquela expectativa de que o filme seria um estouro de bilheteria. E não era difícil de entender o motivo, né? A galera já estava há anos esperando por esse filme solo do Tom Holland, e quando o assunto é Homem-Aranha, parece que nunca é o bastante. A Sony e a Marvel entregam o filme e pronto, a galera já fica se perguntando: e aí, quando é que vem o próximo? E foi justamente no meio dessa empolgação que começaram a surgir os primeiros rumores de que Homem-Aranha 5 já estaria sendo planejado. E não, eu não tô falando de uma conversa vaga só sobre vai ter o filme. Não é isso. As informações elas citam um título, possíveis vilões e até alguns caminhos que a história pode seguir. Mas é claro, fica o aviso aqui pra vocês, nenhuma dessas informações foram confirmadas pela Sony ou pela Marvel. Então, sempre aquele pezinho atrás, tomando cuidado, entendeu? Por enquanto estamos falando de rumores e de notícias extraoficiais. Só que tem tanta coisa conversando entre si que vale a pena a gente dar uma olhada nisso, porque o negócio é bizarro demais. O título que começou a circular por aí é Spider-Man Darkest Day, algo como Homem-Aranha: O Dia Mais Sombrio. E só pelo nome já dá pra perceber que a gente vai ter um capítulo da história do Peter mostrando algo bem pesado. A principal ideia é que esse filme explore de verdade o encontro dele com o simbionte. E sim, eu sei, vocês devem estar agora pensando: Eric, mas se é tão importante assim o Venom e tudo mais, por que eles não mostraram isso já no Brand New Day? E tá aí uma coisa que eu fiquei refletindo por muito tempo até que finalmente eu encontrei a resposta. E a resposta pra isso, galera, é que tinha coisa demais pra acontecer dentro desse filme. Olha só o tamanho de coisa que a gente teve dentro desse último filme. Tivemos o Hulk, vários vilões clássicos do Homem-Aranha, teve a Jean Grey, a Mão, o controle de danos e até o Justiceiro participando da história. Colocar a origem do Traje Preto e desenvolver o Venom no meio disso tudo provavelmente faria o simbionte virar apenas mais um elemento dentro do filme que já estava completamente lotado. E tanto eu como você sabe que o Venom não é esse tipo de personagem. O Venom é um negócio para ser vilão principal. Ele não é aquele tipo de cara que aparece e depois desaparece do filme. Não, o negócio dele é ser o vilão que vai acabar com tudo. Estamos falando de um dos inimigos mais importantes e pessoais da vida do Homem-Aranha. Para essa relação funcionar, o filme precisa mostrar o Peter usando o traje, sendo influenciado por ele e eventualmente percebendo que aquilo que parecia um presente está começando a transformar completamente a personalidade dele. Inclusive, eu até quero comentar sobre a declaração que o Tom Holland falou, que deixou todo esse assunto ainda mais da hora de conversar. O ator ele comentou recentemente que em algum momento, sim, o Homem-Aranha dele vai encontrar o simbionte. Ele não explicou quando isso aconteceria, nem revelou em qual filme, mas deixou claro que esse encontro faz parte do futuro do personagem. E juntando isso com o que está sendo comentado, eu consigo trilhar um caminho muito específico, muito claro na minha mente, e o nome dele, é claro, é Vingadores Guerras Secretas. Nos quadrinhos, a relação do Peter com o Traje Preto está diretamente ligada às Guerras Secretas. Então seria muito fácil usar o filme dos Vingadores para apresentar o simbionte e deixar as consequências dessa união para o próximo filme solo do herói. Pensa só comigo, no Guerras Secretas, a gente não vai ver o Homem-Aranha lutando apenas com criminosos de rua, igual foi nesse último filme. Ele pode acabar no meio de uma batalha multiversal contra o Dr. Destino e alguma das maiores ameaças que o MCU já mostrou. Nesse cenário, encontrar um traje que aumenta sua força, resistência e habilidades seria exatamente o tipo de vantagem que ele precisaria. Só que aquilo que começaria como um upgrade poderia terminar como um dos maiores desastres que já aconteceram dentro da vida dele. E seria justamente essa queda do Peter, essa transformação provocada pelo simbionte que Darkest Day poderia explorar com calma. Segundo os rumores, o filme chegaria por volta de 2030, depois dos acontecimentos de Guerras Secretas, já dentro de um MCU completamente reorganizado e com a saga mutante muito mais estabelecida. Agora, além do Venom, acreditem se quiser, existe também um outro vilão envolvido nesses rumores de Homem-Aranha 5. E esse vilão
é o Escorpião. O Michael Mandon, que é o ator que interpreta o McGargan no MCU, ele publicou uma imagem do personagem lá nas redes sociais. Só que ele não escolheu uma arte qualquer. Na imagem, o Escorpião aparecia fundido com o simbionte, fazendo uma referência justamente à fase dos quadrinhos em que o próprio McGargan se transforma no Venom. É claro que tá, tudo bem, uma postagem sozinha não confirma nada. O que a gente pode estar vendo aqui pode ser apenas uma provocação do ator, ou talvez uma forma de mostrar pro estúdio que ele ainda tem interesse em voltar ao personagem no futuro. Só que, como eu posso dizer, existe um certo detalhe nisso aí. Afinal, essa não é a primeira vez que a gente tá vendo um ator ligado a projetos do Homem-Aranha dando spoilers de filmes antes da hora. Lá na época dos primeiros rumores de Homem-Aranha sem volta pra casa, o Jamie Foxx publicou uma arte mostrando o Electro enfrentando os 3 Homens-Aranhas. Naquele momento, a participação do Tobey Maguire e do Andrew Garfield ainda parecia uma completa loucura pra muita gente. Eu mesmo, nessa época, trouxe vídeos sobre a postagem aqui no canal. Eu tava aqui falando sobre a possibilidade real da gente ter um Aranha-Verso acontecendo, que a gente teria os 3 Homens-Aranhas enfrentando o Electro e outros vilões. Todo mundo me chamou de louco, me chamou de mentiroso, falou que não tinha possibilidade alguma daquilo acontecer, e adivinha só? Pois é, aconteceu. Então, quando o Michael Mandon aparece agora, justamente no meio desses rumores sobre o Homem-Aranha 5, e também temos essa publicação do Escorpião unido ao simbionte, fica difícil simplesmente ignorar. É claro que isso tudo também não quer dizer que tá tudo confirmado e tudo mais, não. Mas, pô, cara, tem um precedente, entendeu? A gente pode sim tá vendo mais uma vez um ator soltando anos antes do lançamento uma das primeiras pistas sobre o que está sendo preparado nos bastidores. Os primeiros moldes do próximo filme do Homem-Aranha podem estar começando a ganhar forma bem na nossa frente. Então, dessa vez, me escuta, cara. Fica de olho, se inscreve aqui no canal, a gente vai trazer mais conteúdo disso, abre o olho. Afinal, se o Peter ele conseguiu o simbionte lá em Guerras Secretas e depois perceber que está sendo corrompido pelo traje, em algum momento ele vai precisar se livrar daquela criatura. E quando isso acontecer, o simbionte vai procurar outro hospedeiro. E é aí que a gente vai ver o McGargan entrando na história. O Escorpião, ele apareceu em Homem-Aranha Um Novo Dia e até teve um papel interessante dentro da trama, mas não foi tão bem aproveitado quanto ele poderia. O verdadeiro centro daquele conflito era a Jean Grey, então ele acabou funcionando mais como uma ameaça secundária no meio de tudo aquilo. Só que eu não vou descartar a possibilidade também de que essa participação dele em Um Novo Dia serviu mais pra, talvez, realocar o personagem. A gente pode ver no futuro ele fazendo parte de um Sexteto Sinistro, quem sabe? Ou então, como essa imagem que o ator publicou, trazendo talvez uma possibilidade até mais interessante. O McGargan se tornando o novo hospedeiro do Venom. Imagina só isso. E ó, antes que você diga, ai, mas pô, de novo o McGargan, a gente já viu ele no Homem-Aranha Um Novo Dia, vai repetir o vilão pra quê? E de certa forma, eu até concordo um pouquinho contigo, realmente pode se tornar repetitivo, só que eu vou, pelo menos, criar aqui na minha mente que a gente pode ter um cenário um pouco diferente agora. O McGargan ele já carrega um ódio enorme pelo Homem-Aranha, e o simbionte, depois de ser rejeitado pelo Peter, também vai passar a odiá-lo. Então pega esses dois e junta eles. O que teremos aqui é um hospedeiro que já quer destruir o Peter, unido a uma criatura que conhece seus poderes, seus pensamentos, seus medos e todas as suas fraquezas. Não seria apenas o Escorpião voltando para enfrentar o Homem-Aranha mais uma vez. Seria McGargan transformado no Venom, e essa união pode criar um dos inimigos mais perigosos que o Peter Parker do Tom Holland já enfrentou. No fim das contas, o que a gente viu até aqui é a parte mais interessante de todos esses rumores. E esse tal Homem-Aranha, o Dia Mais Sombrio, poderia ser o resultado direto de tudo que o Peter viveu em Guerras Secretas. Tô falando então do Traje Negro, da influência do simbionte, a rejeição e finalmente o nascimento de um Venom com motivos pessoais para odiá-lo. Mas é claro que agora eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. E aí, você acha da hora essa ideia de colocar o McGargan como um hospedeiro do Venom, ou você ainda prefere o clássico Ed Brock? E será que o Homem-Aranha Um Novo Dia foi o último filme do Homem-Aranha, ou a gente ainda vai ter mais participação do Homem-Aranha de Tom Holland em um quinto, em um sexto, talvez um sétimo filme? Deixa todas as suas opiniões e suas teorias sobre isso aqui nos comentários, que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, abraço e até o próximo vídeo. Tchau!